Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, trouxe uma partida aqui do Anish Giri contra o Radoslav Vossachek, um empate incrível, tô brincando. Vamos dar uma olhada numa partida incrível aqui. E assim, pessoal, ao final dessa partida eu vou mostrar a classificação aí também do Tata Steel Masters 2021, tá bom? Vamos dar uma olhada então. Anish Giri de brancas, abre aqui com o peão da dama, D4. Cavalo em F6 aqui pelo Radoslav, bispo em F4, olha só o sistema London. É o nome que recebe essa abertura. Aqui D5 e agora E3. Então aqui, indo para a formação London mesmo, passa primeiro o bispo, depois sobe o peão para desenvolver o outro bispo. A C5, uma maneira bastante ativa de combater aí o sistema London. E aqui muitas pessoas fazem o lance C3, é praticamente automático jogar isso daqui para tentar combater no futuro um dama B6 com dama B3 e tudo mais. Mas aqui, nada disso, o Giri vai para o lance cavalo em F3, olha só, bastante diferente. Aqui a partida seguiu com cavalo C6, atacando aí o centro. E agora cavalo de bem D2. Então eu já vi também o Magnus Carlsen jogando essa formação de brancas com o sistema London, que é bastante interessante, não necessariamente combatendo C5 com C3. E aqui esse cavalo pode também cobrir alguns ataques de dama e tudo mais. Vamos ver. Bispo G4 foi jogado C3, bom, falei tudo isso, mas agora jogou C3. E6 aqui pelo Vossachek e aqui Dama B3. Então aqui o Giri não ficou esperando combater Dama B6 com Dama B3 não, ele mesmo já parte para cima do peão. Temos Dama C8 e agora H3 atacando o Bispo. Bispo em H5, Bispo E2 desenvolvendo, Bispo E7, Roque, todo mundo aí protegeu os seus reis. Dama volta para D1. Aqui trazendo mais uma proteção para o bispo, talvez pensando em jogar um cavalo E5 no futuro. Aqui cavalo D7 foi jogado, combatendo as ideias aqui em E5. E agora a torre E1 desenvolvendo. Temos dama D8, D por C5, cavalo por C5 e B4. Olha que interessante essa abordagem aqui do Giri, né? Vai ficar com o peão atrasado aqui em C3, vamos ver como ele vai tentar lidar com isso. Cavalo D7 e agora A3, então essa é a ideia do Giri, né? Defender o peão de B4 com A3 e tentar possivelmente jogar o lance C4 aqui nessa posição. Cavalo B6 foi jogado, existe uma briga agora aqui por C4, torre C1, vambora, C4, aqui F6, o Radoslav Vossachek vai tentando um contra-ataque agora na ala do rei. Temos E4 aqui, olha que interessante, não C4, mas E4. Aqui, essa ideia é bacana também, o Giri tá tentando ficar com uma maioria aqui de 3 contra 2 se conseguir desviar o peão central. A partida seguiu com E5 atacando o bispo, bispo em E3 e agora bispo aqui em F7 pelo Vossachek. Temos bispo por B6, A por B6, E por D5, bispo por D5 e agora... o Giri tem realmente aqui uma maioria de 3 contra 2 aqui, apesar de que esses dois aqui são peões dobrados, né? Vamos ver como é que segue então. A4 avançando com um dos peões, temos F5 e agora B5 atacando o cavalo. O cavalo continua onde está e aqui o Vossachek faz o lance E4, contra-ataca agora atacando o cavalo do Giri. Temos B por C6 capturando o cavalo, E por F3 capturando o cavalo e atacando o bispo. Bispo por F3 propondo a troca dos bispos, B por C6, bispo por D5, cheque, C por D5, aqui uma decisão interessante do Vossachek, porque a dama está protegendo aqui o bispo em E7, né? Então, na verdade, ou isso ou perde, né? Então C por D5 foi jogado pelo Vossachek e agora cavalo em F3 desenvolvendo peça e a gente tem essa partida aqui, esse quase final aqui depois dessas trocas de peças, 5 peões para cada lado, cavalo contra bispo. O peão aqui de A4 bem defendido. Todo mundo tem cacos de peões aqui pelo tabuleiro, né? Então vamos dar uma olhada como segue. Bispo em F6, atacando agora em C3. A torre em E6. Rei H8, tirando agora o rei dessa diagonal aqui de casas claras. E agora a dama B3 aqui pelo Giri, pressionando B6, pressionando D5. Temos dama D7, então agora atacando a torre aqui do Giri, provocando aqui. Vai querer capturar em B6, né? E o Giri fala, vou... Torre por B6, então aqui pelo Giri, agora a torre por A4, aqui pelo Vossachek, né? Então essa foi a ideia do Vossachek, ele entregou em B6, mas atacou lá em A4. E aqui então tá tudo igual. Torre D1, pressão total no peão de D5. Torre de A em A8, a torre volta. E agora a torre por D5, Giri com um peão a mais aí, né? Não tinha nada mais ativo não do que voltar essa torre.
é complicado, porque a dama tá meio escrava aqui defendendo a dama tá meio escrava defendendo a torre, né? Então aqui poderia talvez jogar ainda um H6 e tudo mais, mas alguma hora vai ter que fazer alguma coisa em relação aqui à torre, né? E o peão de D5 tá caindo de qualquer maneira, né? Então o ponto todo é que a dama também tá defendendo aqui em C3, né? Vale observar isso. Então não adianta querer capturar em D5 que vai cair em C3. Então a posição ela é bem complexa. Aqui o Radoslav Vosacek preferiu jogar com torre de A em A8 e agora temos torre por D5. Atacando a dama. Dama C7 pressionando agora o ponto de C3. Temos G3 e agora então o Vosacek recupera o seu peão jogando dama por C3, dama por C3, bispo por C3 e agora H4 pelo Guiri. Rei G8, torre B7, torre de A em D8 propondo a troca das torres. Estamos indo pro empate, hein? O Guiri tá gostando. Brincadeira, pessoal, brincadeiras à parte aqui. Torre C5 evitando as trocas de peças. O Guiri não quer empatar coisa nenhuma, ele quer ganhar. Tá atacando agora o bispo. Torre C8 protegendo. E aqui torre D5. Propondo a repetição de lances. Não, sacanagem. Torre de C em D8 e agora a torre de D em B5. Evitando aqui a repetição de lances, né? O Guiri não tá querendo empatar de jeito nenhum essa partida. Torre D6 pelo Vosacek e agora a torre C7 pelo Guiri, atacando o bispo e preparando para dobrar as torres na sétima horizontal. Bispo em A1, agora rei G2, temos torre em A6 e agora H5. Temos torre em A2, torre D5. E aqui você pode estar se perguntando, Rafael, por que não está dobrando logo essa torre na sétima horizontal, né? Não daria para jogar aqui um torre de B aqui em B7, né? Tudo bem, é que o ponto de G7 está bem protegido aqui pelo bispo, então não tem muita pressa de fazer isso. Então torre D5 foi jogado, torre A6, cavalo H4, G6, H6, aqui esse peão incomoda demais, né? Esse peão na sexta horizontal aqui, tirando casas de fuga do rei. F4 agora pelo Vosacek, tentando um contra-jogo. Aqui G4 passando o peão, F3 cheque, uma ideia bastante interessante. Aqui o Guiri segue com rei G3, mas se ele tivesse jogado o cavalo por F3 depois de torre A4, as pretas têm bastante contra-jogo, porque a coluna F fica aberta, né? O peão de G4 está atacado e não tem uma maneira de defender esse peão, né? Por exemplo, se jogasse rei G3, né, aqui as pretas ficariam até ganhas com torre em A3, 2 ataques aqui. Então F3 cheque foi uma ideia muito forte aqui do Vosacek. A partida seguiu com o rei G3 e agora a torre B6. Temos torre de C em D7, torre B3, G5, preparando uma armadilha aqui, bispo B2, Vosacek já com pouco tempo no relógio, o Guiri tá com muito tempo no relógio aqui. E o Vosacek, não desconfiando da armadilha do Guiri, faz simplesmente o lance bispo B2. E aqui o Guiri vai para um lance de arremate, pessoal. Brancas jogam e ganham. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Guiri, vale a pena realmente. A posição é muito bonita. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate do Guiri. Torre por H7, olha que bonito. Guiri faz torre por H7 e o Vosacek abandona na hora. Abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né? Aqui realmente, o que está acontecendo? Bom, capturou um peão, tá com um peão passado fortíssimo. E aqui vai dobrar torres na sétima horizontal, ou enfim, já tá com um peão a mais. Pode até voltar as torres e agora atacar o peão de F3 e ficar com o final aí com 2 peões a mais, né? Mas, Rafael, dá pra capturar essa torre aí, rei por H7, não poderia? É que aqui estaria vindo torre D7 cheque. E olha o problema todo aqui. Se jogasse rei G8 ou rei H8, vai levar mate em 2. Tanto faz. Se jogar rei G8, primeiro peão, seguido do cavalo. E se jogasse rei H8, primeiro cavalo, seguido do peão. Não tem como escapar dessa sequência aí de checkmate, né? E se jogasse aqui depois de torre cheque, aqui então rei G8 ou rei H8 vai levar checkmate. Teria que jogar torre F7, devolvendo a cortesia, né? E depois de torre F7, por exemplo, torre por F7 cheque rei G8, aqui torre E7 e as brancas têm um final vencedor aqui, né? Tem peão passado, tem ataques de checkmate continuam existindo, teria que jogar um torre B6 aqui, daí rei por F3 e as brancas têm uma posição vencedora. Por isso que depois de torre por H7, simplesmente o lance de arremate, o Vosacek abandona aí a partida. Bonito demais esse arremate, né? Foi errar aqui no final o Vosacek. Como faz falta o tempo nessas horas, né? Jogou um lance ali, não desconfiou da armadilha do Guiri. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá.
Bom, 98% de precisão pro Guiri aqui, ele jogou perfeito, né? Não cometeu nenhuma imprecisão, nada, nenhum erro, nada. 30 dos seus lances foram os melhores, 14 lances excelentes, um lance bom. O Vossachek também jogou muito bem, 94,9% de precisão. 24 de seus lances foram os melhores, 15 excelentes, 4 bons, 4 de livre. Cometeu uma gafe, né? Ele não percebeu essa armadilha aqui do Guiri, mas para falar bem a verdade, o Guiri já estava melhor na posição e melhor do tempo. Se a gente olhar o gráfico aqui, realmente aqui o Vossachek erra, né? E aí o Guiri vai com torre por H7 e fica bem ganho, né? Mas a gente vê que aqui o Guiri já estava melhor, né? Já estava com um final melhor. Vamos ver onde é que o Vossachek perdeu a mão então, vamos lá. Bom, aqui o lance que perde, né, foi bispo B2, perde imediatamente por conta de torre por H7 do Guiri, não perdoou o erro, né? Aqui as brancas já estão melhores. As pretas podem tentar se segurar aqui jogando um torre F7. Depois de, por exemplo, torre 7 D6, torre volta para F8. Se torre D7, torre F7. E as pretas vão tentar ficar fazendo isso. É claro que o Guiri não ia querer empatar aqui. Ele ia querer jogar torre D8 cheque, torre F8, torre por F8 cheque, rei por F8, cavalo por F3, com um final melhor para as brancas. Mas ainda assim as pretas podem querer dar algum trabalho aqui, querer dificultar. E quem sabe, milagrosamente, conseguir um empate aí. Apesar de que as brancas têm um final melhor aqui. Um peão a mais não é tanta coisa. Mas, enfim, é um final bastante delicado aqui, mais fácil de jogar de brancas, né? Principalmente por conta desse peão aqui em H6 e tudo mais. Então seria uma possibilidade aqui, ao invés de bispo B2, jogar com torre F7, poderia sobreviver por muitos mais lances. Mas onde é que o Vossachek ficou mal? Porque aqui ele já tá mal. Vamos voltar um pouquinho só. Quando o Guiri faz o lance H6, aqui o Vossachek faz o lance F4, F3. É uma estratégia bastante arriscada abrir aí a posição, né? Aqui ele poderia seguir com simplesmente torre de A em A8, continua mantendo a defesa do bispo. O bispo está fazendo um papel importantíssimo aqui de segurar a casa de G7, né? Então, por exemplo, depois de torre de D em D7, G5 atacando o cavalo, cavalo F3, G4 atacando o cavalo, cavalo H4 e torre A6, por exemplo, seria uma posição perfeitamente jogável. É incômodo jogar, claro, tá caindo aqui em H7 agora, né? É bastante incômodo jogar, mas tem seus truques aqui. Por exemplo, torre por H7 e F4 agora. Depois de G por F4, torre por F4, rei G3 atacando a torre, torre volta para F8. Notem o bispo segurando casas importantes aqui da posição. Aqui depois de rei por G4, torre por F2, por exemplo. Torre de H em D7, torre por H6. Aqui ainda o Guiri poderia jogar cavalo F5, segurando a casa de G7, ameaçando o checkmate e ao mesmo tempo ameaçando a torre. E aqui não tem uma maneira muito simples de defender, né? Não dá para jogar, por exemplo, torre F6, não seria possível, porque aqui depois de torre G7, né, a torre fica cobrindo o próprio bispo. Aí você deixa jogar torre G7, rei H8, torre C8 aqui com sequência de mate. Então o que teria que fazer aqui depois de cavalo F5 para salvar aqui pro Vossachek? Teria que tomar esse cavalo mesmo. Joga um torre por F5 aí, rei por F5 e esse final é empatado. É difícil de jogar, mas é empatado. Torre F6 cheque, rei G5, torre F1, torre D8 cheque, torre volta para F8 para não levar mate. Torre D1 atacando o bispo, bispo B2, torre B1, torre F2. É difícil, as pretas vão ter que ficar toda hora encontrando os melhores lances aqui, mas conseguem empatar. Se trocar uma das torres, mais fácil ainda de empatar. Né? Aí rei bispo contra rei torre empata, desde que você saiba a técnica certa, tá bom? Qual que é a técnica certa? Leva o rei para casa da cor oposta do bispo, tá? Então vai levar o rei pro canto, leva o rei lá pro cantinho, para um dos cantos da cor oposta e fica com o bispo cobrindo os cheques aqui nas casas ao lado do rei, tá bom? E aí tem tema de afogamento. Se trouxer as peças, se as brancas trazem as peças muito perto ali, vão afogar o rei. Então é um jeito de empatar rei bispo contra rei torre, tá bom? Então aqui poderia ser essa possibilidade aqui pro Vossachek. Claro, muito difícil de enxergar tudo isso na partida. Guiri foi pra cima, Guiri mereceu. Vamos dar uma olhada na classificação do torneio agora, vamos lá. Olha aí que beleza, Guiri na primeira colocação, né? Fazendo assim, né? Shhh. Não tem um meme que ele faz assim, shhh. É praticamente isso, né? Estão chamando eu de empatão. Eu tô aí em primeiro colocado aqui, né? Com 6 empates e 4 vitórias. É a pessoa que mais venceu até agora no torneio. Ninguém teve 4 vitórias, né? Então, e 6 empates tá cheio aqui. Então, não tem jeito. O Guiri leva a fama de empatão, mas realmente é uma fama injusta e deliciosa, né? Aqui, então, 4 vitórias pro Guiri.
tá na primeira colocação, líder isolado, 7 pontos em 10, seguido de Zipenko, que tá jogando demais, Caruana tá jogando demais, Firuza tá jogando demais, né? Agora o Jordan Van Foreest aqui em quinto, olha só, Magnus Carlsen em sexto, a gente esperaria que ele estivesse melhor colocado, né, em geral, mas aqui ainda tem talvez mais 4 rodadas, não tenho certeza. Acredito que mais 4 rodadas, então tudo pode acontecer. Né? O Magnus Carlsen venceu essa rodada, tá indo muito bem. Olha só, Pentala Hari Krishna, Nils Grandelis, Yandu. Agora, um torneio muito forte, né? Você imaginar que um torneio MVL aqui vai estar na 10ª colocação, é realmente um torneio muito forte, né? Muito legal esse torneio aí. Ariane Tari, Vossachek, o David Guijarro e o Alexander Donchenko aí na última colocação. Bacana demais, a gente segue cobrindo mais partidas aí do Tata Steel Masters 2021. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,